Por favor, pegue o Evangelho comigo. Pegue a palavra de Deus para que nós sejamos pessoas, almas, segundo o coração de Deus. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que a palavra seja viva no seu entendimento e na sua alma. Amém? Lucas 18, versículo de número 18 também. Quando a pessoa chega à fé, chega até Jesus, normalmente ela tem muitos questionamentos, normalmente ela tem muitas dúvidas, e eu não digo só dúvidas teológicas não, às vezes as nossas vidas estão tão confusas, a gente não sabe nem para onde ir, e nós fazemos diversas perguntas e questionamentos, mas a pergunta que este homem fez, para não dizer ninguém, porque é isso que na verdade eu tenho vontade até de dizer, para falar a verdade, quase ninguém faz esta pergunta, para não dizer ninguém, porque quando nós chegamos, nós queremos resolver os nossos problemas, mesmo que temos o ditado, tem uns que vêm pelo amor, outros pela dor, todos nós trazemos os nossos problemas para Jesus, não é assim que fizemos um dia? Senhor, dói aqui, é aquele problema. E qual pergunta é essa, pastor? Lucas 18, versículo 18, quem achou, diga amém. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida? Quase ninguém faz esta primeira pergunta. Você acha que quando a pessoa chega na igreja pela primeira vez, ela fala assim: eu quero herdar a vida eterna? Ela pode fazer essa pergunta depois. Este homem tinha um entendimento avançado do reino. Quando Jesus explicava a parábola sobre o reino de Deus, a maior parte das pessoas não entendiam o reino de Deus. Nem o sábio Nicodemos, instrutor em Israel, não sabia as coisas básicas do reino, nem sobre o novo nascimento. Este sabe, e ele fez a pergunta que todos nós devemos fazer e praticar a resposta. Amém? Então eu vou reler o versículo 18, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Alguém aqui nesta igreja quer herdar a vida eterna? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir esta palavra do reino. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E enquanto você aplaude a Deus e a sua palavra, abra a boca também e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória ao Senhor. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, fala conosco pela tua palavra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade neste lugar. Assuma o teu lugar de honra aqui neste altar. Tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, nos mostre o caminho do teu reino, e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. A pessoa só prioriza o reino depois que o entendimento do reino é passado a ela. E antes disso, nós chegamos a Jesus com as nossas dores, as nossas necessidades,
como nós temos falado na campanha de oração, no êxodo profético, com os nossos becos sem saída, dizendo: Senhor, eu preciso de uma saída, preciso de uma resposta, de uma solução. E não é defeito nenhum, não é defeito nenhum. Até que um dia nós começamos a ouvir falar do reino de Deus e começamos a praticar. Mas eu estou fazendo essa comparação até mesmo com o nosso testemunho, para você entender como este homem estava à frente no entendimento, como ele estava a passos largos à frente dos próprios discípulos. A primeira coisa que Jesus vai ensinar para ele e para nós é que a nossa bondade, ela não é válida para nos transformar em salvos, em herdeiros do reino, porque nós temos a mania de, primeiro, todo mundo que parte torna-se bom, não é verdade? Todo mundo que parte, pode ser um incrédulo, pode ser a pessoa má, a pessoa que fez maldade, todo mundo que parte torna-se em alguém bom. E há aqueles que não cumprem justiça do reino, mas eles dizem assim: não, mas eu tenho um bom coração, não, eu sou uma pessoa honesta. E Jesus vai mostrar que a bondade que nós temos a visão não é a bondade espiritual. E se eu e você contarmos com esta bondade para entrarmos no céu, olha com o que nós iremos nos deparar. Verso 19: Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Pastor, mas eu faço boas obras, sou caridoso, caridosa, eu vejo uma pessoa necessitada, eu vou lá, quando eu posso eu ajudo, eu sou honesto, não cometo nenhum crime, pago meus devidos impostos. Mas Jesus não está falando de boas obras. Realmente você tem que ter boas obras, e a palavra diz que as suas obras vão te acompanhar o resto da sua vida, até a eternidade. As obras vão te seguir, servirão para alguma coisa sim, para galardão, não para salvação, porque bom de verdade é o Senhor. Por isso está escrito um convite no livro dos Salmos: provai e vede que o Senhor é bom. Então não contemos com a nossa bondade, com as nossas obras, com o nosso coração que às vezes nos engana, dizendo: eu sou muito bom. Seu coração já disse isso para você? Talvez você até por costume que nós temos, né? Olha, fulano tem um coração tão bom. Aí a gente lembra da palavra, né? É enganoso, é perverso, ninguém o conhece. Eu acho que o fulano não tem um coração bom não. Diga: eu também não tenho. Eu não conheço o meu coração. Jesus começa a mostrar não só para aquele homem que nós acabamos de pegar por costume chamá-lo de jovem rico, e até virou o subtítulo da Bíblia, mas eu vou mostrar para você porque que eu acho que já era um homem não experiente, mas não tão jovem como as pessoas imaginam. Jesus vai falar assim: olha, se você ficar com essa de bondade para cá e para lá, e contar que isso vai te salvar, saiba de uma coisa: bom só tem um. Quem é bom, igreja? É Deus. Ele é o único bom. Ou seja, por bondade você não vai herdar o reino dos céus. Não conte com isso. E aí Jesus vai apresentar para ele a obediência da lei, da palavra. Quando fala lei, a pessoa pensa que é uso e costume, que é costume dos homens. Quando Deus fala de lei, Ele está falando da palavra dEle. Olha o versículo de número 20: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, agora aqui ele chegou no primeiro lugar, viu? Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Por isso que eu acho que ele não era tão jovem. Você entende também isso? Porque ele falou, não, Senhor, desde que eu tenho consciência, desde que eu comecei a entender a palavra. Por isso que ele não fala desde criança, porque criança não tem consciência. Por isso que a gente não batiza a criança. Por mais que a criança saiba o que é certo e o que é errado, porque criança sabe. Até criancinha pequena mente, não mente na hora da punição, sim ou não? Você tem filhos, netos, não é assim? A maldade está ali já. Não é a mesma malícia de alguém consciente do pecado, mas já existem traços. Esse homem responde a Jesus o que eu não poderia responder. Na mesma hora que Jesus falasse, sabe os mandamentos, ia dizer, Senhor, eu até sei, mas o meu problema é esse. Porque mesmo sabendo do certo, nós temos a tendência a errar o alvo. O apóstolo Paulo disse assim, a gente tenta evitar o mal, e esse mal a gente comete. E o bem que eu sei, que é esse que eu tenho que fazer, nem sempre eu faço. Quem nessa igreja tem pecados? Ó, até caiu a caneta aqui. De tanto pecado. Não lê não, viu, irmão? Porque às vezes é a lista do pecado aí. Não lê, viu? Você não leu não, né? Aí o pessoal que está assistindo às vezes na internet não sabe nem do que a gente está falando. Vem aqui que você vai descobrir. Não lê não. Eu tenho pecado. Na mesma hora eu abaixaria a minha cabeça. Eu diria, Senhor, eu estou tentando acertar. Quem está tentando ser melhor? Oh meu Deus, a gente está tentando. Está corrigindo aqui, aprendendo com o Senhor, pedindo perdão, tomando a Santa Ceia, cada mês renovando a aliança. Eu estou tentando ser melhor, Senhor, eu vou me esforçar mais. Mas ele responde, eu volto a dizer, eu acho que ninguém, mas o que quase ninguém para não errar, poderia dizer, olha, desde a minha mocidade, pode entrevistar meu pai e minha mãe, nunca o desonrei. Nunca nem matei, nem pensei em matar ninguém, nunca adulterei nem com os pensamentos, nunca dei um falso testemunho, eu tenho um testemunho exemplar. Estava nascendo aqui o melhor discípulo de Jesus, o discípulo que teria crédito suficiente para dizer, Pedro, eu serei o líder da igreja porque eu tenho um testemunho melhor do que o seu. Eu terei o testemunho para dizer para as pessoas, podem me imitar, porque eu obedeço a lei como Cristo também obedeceu, e não tem dolo em mim. Mas Jesus olhou o que ninguém vê, o que engana você, e ele percebeu que faltava uma coisa, e até o evangelista Marcos chega a dizer, Jesus quando ouviu que aquele homem obedecia, e tinha um testemunho, Jesus o amou, porque é difícil encontrar alguém que não está envolvido em muitos pecados. É difícil encontrar alguém que você fala assim, você está num beco sem saída, e a pessoa às vezes diz, eu estou no beco sem saída por causa das minhas decisões. Eu estou na escravidão por causa dos meus pecados, porque o homem é escravo dos seus pecados. Está nascendo aqui o melhor discípulo, e até Paulo, que surgiria anos à frente, ficaria para trás, com toda certeza. Mas Jesus olha para o coração daquele homem, que nós apelidamos de jovem rico, né? E vê que no coração dele existe um apego com as coisas da vida tão grande, mas é tão grande,
que mesmo esse homem de um testemunho impecável, isso é suficiente para manter a alma desse homem na perdição. Pastor, como pode alguém quase santo? Jesus olha para ele e fala: te falta uma coisa. Se Jesus fosse fazer uma lista do que falta para você, essa lista ia ser grande ou pequena? Frente e verso, ia rolando até a avenida ali, né? Não é essa avenida não, é a Holandeses lá embaixo. Frente e verso. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu não sei se acontece com você, eu falo: meu Deus, a gente está longe ainda. Às vezes eu vejo as pessoas da igreja dizendo: nós vamos enfrentar a tribulação. Aí na minha oração eu falo: meu Deus, misericórdia, volta antes, a gente não aguenta. A gente não aguenta, Senhor, não ouve esse povo não. Aí tem gente que fala: eu vou vir reinar com Cristo. Se eu fizer cafezinho para Abraão, eu já estou feliz, querido. Tem gente que às vezes está flutuando demais. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais fazemos como Isaías fez: eu vou morrer. Porque nós percebemos os nossos pecados e o quanto estamos longe de uma perfeição. Cristo é perfeito. Ele ama o que às vezes odiamos. Ele tem facilidade naquilo que nós temos esbarrado a vida inteira. E para este homem faltava uma coisa: vende o que você tem, você não quer ir para o céu? Não foi assim que nós começamos a mensagem hoje, com a pergunta que ninguém faz? Todo mundo chega aqui dizendo: Senhor, será que o Senhor pode me curar? Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, é meu filho, é meu marido, é meu pai, minha mãe, é minha alma, estou triste. É quase ninguém chega aqui nessa porta e diz assim: Senhor, eu quero ir para o céu. E tem gente que é curado, prospera, e quando chega a hora de batizar para ir para o céu, fala: eu não estou pronto. É assim ou não é? E esse homem estava na frente de todos nós. Eu assumo, estava na minha frente. Quando eu cheguei para Jesus, eu falei: Senhor, eu estou com o nome sujo, eu tenho pensamentos maus, eu sou uma pessoa magoada. Na época não se falava tanto de depressão, então eu não falei disso para Jesus, mas eu falei que eu vivia infeliz. Eu sei que eu só descarreguei problema. Eu só fui descobrir o tesouro da salvação depois de algumas ministrações, depois de um reencontro com Deus. E aí eu falei: agora a minha salvação é o mais importante. Mas quando esse homem ouviu: te falta uma coisa, vende o que você tem. Jesus tem um ministério. Jesus poderia dizer: faça a oferta aqui, e depois você vai ganhar um tesouro no céu. Jesus poderia fazer a recompensa no sentido de oferta para o próprio ministério, mas Jesus falou: eu não quero nada seu. O que você vender, dê para os pobres. Você não quer entrar no céu? Quem quer? Aí você vem, me segue, eu vou te dar uma herança no céu. Não era isso que você queria? Ele abaixou a cabeça, ele murchou, porque ele começou a fazer conta: meu Deus, é casa aqui, é casa acolá, eu tenho tantos cavalos, camelos, eu tenho loja, eu tenho, meu Deus do céu. E aquele que estava à frente começou a desaparecer quando deu as costas para Jesus e foi embora entristecido, porque tinha muita riqueza. E para a avaliação dele, o reino de Deus não valia tanto assim. Nós chegamos a brincar falando assim:
Qual seria a quantidade da sua lista, da minha, né? E aí nós brincamos, né? Nossa, seria frente e verso até a avenida. Mas querido, para todos os que ouvem essa palavra, só falta uma coisa. A religião põe muitas coisas. As pessoas falam, você tem que fazer isso, tem que melhorar aquilo, e parece ser impossível chegar no céu. Mas Jesus só trabalha com uma coisa: se entregue para mim, de todo o seu coração. Abra mão do que atrapalha a sua vida com Deus, e Ele vai te dar um tesouro no céu. O seu nome será escrito no livro da vida e do Cordeiro, e aquele que é bom te assegura, e de lá nunca mais será apagado. Uma só coisa te põe dentro do céu, que é a entrega verdadeira. Uma coisa só. A religião diz, você tem que fazer isso, aquilo, fica de joelhos tantas horas, ora dessa forma, tem que vir tantos dias, tem que fazer o curso. E Jesus fala, só uma coisa é necessária: abra mão. O vender aqui me lembrou quando Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que em um campo ele achou um grande tesouro. Um grande tesouro. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou o campo. Não por causa do campo, mas por causa do tesouro. Não é por causa das pessoas, é por causa de Jesus. Não é a placa da igreja, é por causa de Jesus. Não é porque eu sou alienado, eu sou obediente e eu estou entregue ao Senhor Jesus. O que é uma venda, igreja? Você sabe que a pessoa que vende algo, não só o vendedor de profissão, ele está abrindo mão de um bem por algo que ele acredita em valor ou em troca que seja mais valioso ou útil para ele. Vou dar um exemplo para você. A pessoa tem um carro, mas ela está com uma grande dívida ou um grande investimento em dinheiro a ser feito. E a pessoa percebeu, não adianta eu ter esse carro agora, eu preciso deste dinheiro. Quando a pessoa vendeu o carro e pegou o dinheiro, seja para pagar a dívida ou para fazer um investimento, a pessoa mostrou que aquela venda trouxe algo mais importante para ela, sim ou não? Por isso que a pessoa que compra o que é desnecessário, ela acaba perdendo o senso de importância, porque ela tudo compra. Ela se torna até uma pessoa fútil. A compra e a venda é um mecanismo humano para trocar algo que é importante, algo que eu realmente preciso. Se a pessoa não tinha dívida, não tinha investimento para fazer, mas ela disse, eu vou vender o carro, porque com este dinheiro eu vou comprar algo melhor. Na venda você obrigatoriamente abre mão de algo que tem valor, esperando algo que tem ainda mais valor. Jesus não está mandando, querido, você vender tua casa. Pastor, mas Deus não pode pedir algo especial para a pessoa? Pode, mas não é para qualquer um que Jesus pede essas coisas, e nem em qualquer momento. São momentos especiais da fé da pessoa, e eu acredito em um Deus de propósito, mas não é para qualquer momento, qualquer hora, todo dia, não. Jesus está falando assim, venda o que te prenda neste mundo. E eu não estou falando de ouro e prata, querido. Eu estou falando de entrega genuína. Muita gente ainda não recebeu o Espírito Santo porque ainda não se entregou. Não é você tendo que pegar uma lista gigante falando eu vou cumprir tudo isso daqui. Isso chama-se religião. Por isso que a religião oprime. Por isso que nós combatemos com veemência, com força. Não seja religioso.
Nós não estamos falando só de você vir à igreja, fazer tudo o que mandamos. Nós estamos falando que a porta é Jesus e ela está aberta. E para entrar no reino de Deus, às vezes você perde algo de valor para ganhar algo que ainda tem mais valor, porque vai durar a eternidade. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente acostuma dizer, porque parece bonito, dizendo assim: pastor, meu filho é tudo para mim. Se você ainda crê assim, você não entendeu o valor do reino. Porque, para começar, os filhos não são nossos, os filhos são herança. E um dia o Senhor vai chegar para mim, pai, para você, mãe, para você, pai: quer que minhas heranças, onde é que elas estão? E você vai ter que prestar contas do que falou, do que orou, do que deixou de falar, do exemplo que deu ou não. Vai ter que prestar contas. Se você fala assim: pastor, mas a família é criação de Deus, eu concordo com você. O casamento é a criação divina do princípio. Antes mesmo de existir até pecado, Deus já havia criado o casamento. É um matrimônio espiritual, é forte. Tanto que a pessoa, quando se casa, a recomendação na palavra que ela deve considerar a mulher ao marido como ao Senhor Jesus, e o marido deve considerar a mulher como a igreja de Cristo. Olha o tamanho da importância. Só que no final dos votos, nós costumamos lembrar: até que a morte nos separe. O casamento é de Deus, é coisa séria, é compromisso no altar, é compromisso até com Deus. Mas quando a morte chega para um dos cônjuges, a morte tem poder de separar. A morte tem poder. E às vezes um que ficou viúvo ou viúva até casa-se de novo. Verdade ou não é? E não há erro, não há pecado. A pessoa decidiu se ela quer ou não manter-se sozinha. Há pessoas que dizem assim: não, eu fiquei casada há muito tempo da minha vida, eu prefiro me guardar. É uma opção. Mas o casamento acaba-se com a morte. Quando você se entrega para Jesus, nem a morte pode te separar do amor de Deus, porque é algo mais forte. Tudo desta vida vai se acabar, e a entrega espiritual vai recompensar a sua alma para sempre. É isso que Jesus está falando, é essa importância. Por que você acha que Jesus pregava dizendo: se você não deixar casa, mãe, pai, filho, filha, esposo, esposa, por amor de mim, do evangelho, você não será digno do reino? Jesus não está falando: abandone sua casa, você não precisa mais ter compromisso com nada. Claro que não, que cristãos seríamos? Mas Jesus está falando: na hora da entrega, nada pode impedir você de entrar no céu. Na hora de tomar uma decisão com Deus, família não pode interferir. Não, pastor, mas minha esposa não quer, mas eu quero entrar no céu. Não, pastor, mas minha religião, mas eu quero entrar no céu e a porta está aberta. Só faltava uma coisa: era um passo para entrar na porta, que é Jesus. E aquele homem que chamamos de jovem rico, repito, deu as costas e foi embora. Jesus olha para ele e fala assim: como é difícil, né? Uma pessoa que tem riquezas entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, que é uma pedra, do que um rico entrar no céu. Aí todo mundo ficou escandalizado. Aí Jesus explicou: não, gente, é quem ama a riqueza. Os homens de Deus foram ricos, muito ricos.
Nós falávamos hoje à tarde que o Abraão era mais rico que muitos reis. Chegava o momento que Abraão tinha um grande problema. Tomara que você tenha esse grande problema. A terra não suportava a riqueza de Abraão. Imagina ter que mudar de cidade, não porque arrumou um problema com alguém, é porque tem que ter espaço para crescer mais. Assim era Abraão. O problema com Ló foi esse: a terra não suporta. Mas Abraão colocava a sua confiança em Deus. E quando ele tinha algo de valor que Deus desafiava-o, dizendo: me entregue, ele dizia: eis-me aqui, Senhor. E até o filho subiu ao altar, e até Deus falou assim: agora eu vi que você me ama e não tem nada que te impeça. E eu te pergunto: o que tem impedido você? Às vezes é um detalhe, querido. Às vezes você está querendo fazer muita coisa, você não vai impressionar Deus. Pedro está desesperado, porque ele viu um homem quase perfeito sendo negado de entrar no céu porque faltou uma coisa. E Pedro está falando: então a gente está perdido, porque a gente está cheio de pecado. Nós estamos perdidos porque estamos aprendendo, nem entendemos direito. É agora que ele fez a pergunta que nem nós fizemos. Ele fala: Senhor, então logo quem é que vai se salvar? Olha comigo o versículo de número 27, a resposta do Senhor Jesus, por favor. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Oh glória! E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, não é pela negligência, tá? Pelo reino, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Sabe por que Pedro não está agora com medo depois de ouvir isso? Porque Jesus está conscientizando ele: quando você teve a chance de ficar rico, fazer a melhor venda da sua vida, porque Jesus encheu a rede de Pedro de uma tão grande forma em Lucas 5, que o barco quase afundou, teve que pedir ajuda para outro barco. Encheram 2 barcos cheios de peixe, era para fazer a melhor negociação da vida, resultado de 1 ano em uma pescaria só. Eles iriam estar com dinheiro para investir mais, comprar barcos maiores, era a chance da vida dele. Aí tem gente que falaria assim: ele perdeu a chance. Não, ele ganhou a salvação naquela praia, porque quando ele viu Jesus falou: agora eu vou elevar o seu nível, você vai pescar almas para o reino. Então Pedro deixou tudo, porque Jesus é o nosso tesouro de maior valor. Tem gente que fala assim: eu não consigo ainda deixar isso, eu não consigo deixar aquilo. Eu oro para que você entenda o valor do reino de Deus, porque é só depois que você entende que você deixa tudo e se entrega para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Existe um programa americano em que a pessoa vai lá numa loja de penhores. Esse programa é muito famoso. E a pessoa às vezes leva um objeto que eu falo assim: poxa, isso daí não vale nada, daí é um lixo.
Aí na casa de penhor, às vezes, o dono da casa não entende de tudo, né? Aí eles chamam um especialista. Não é assim que acontece? Ele fala, isso daqui é realmente raro, isso daqui é antigo, é verdadeiro. Quando a peça, o objeto é verdadeiro, é muito antigo, é autêntico, o valor faz assim, ó. Porque aquele que entendeu, dá o seu devido valor. Por isso que o homem da parábola, que tinha muita coisa, vendeu tudo quanto tinha, para comprar o campo, mas o valor não estava no campo, o valor estava no tesouro. O valor não está na denominação Comunidade Cristã Paz e Vida, mas no caminho que nós estamos seguindo para nos encontrarmos com Jesus nos ares. Tem que valorizar. Quando nós percebemos, essa igreja tem o reino de Deus, a gente está sendo guiado para o caminho certo, estamos sendo alimentados, então a gente valoriza. E quanto mais vamos descobrindo o valor do reino, mais vale a pena. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de café. Tem alguém aqui também que gosta? Eu gosto muito. Tomo café dia, noite, madrugada, no velório, na festa de aniversário. Só café no velório às vezes dá nojo, né? Mas se for preciso a gente toma também. Aí quando eu aprendi a fazer jejuns, não só um tipo de jejum, eu decidi tirar o café. Falei, quer saber? Vale a pena, por Jesus vale a pena. Nos primeiros dias, aquela dor de cabeça, é vício, né? Tudo que faz todo dia é hábito, não tem jeito, é vício. Não é um vício letal, mas é um vício, é rotina. E ali eu comecei a entender que alguns sacrifícios humanos que nós temos que fazer, vale a pena quando nós entendemos o valor espiritual das coisas. Tem gente que às vezes não devolve o dízimo, não dá oferta, que ela não entendeu que a questão não é o valor que ela põe em um envelope, é o valor que ela está dando ao reino de Deus, dentro do que ela pode, é claro, dentro da possibilidade. É a pessoa que fala assim, eu vou esperar para me batizar, eu não estou preparado. Você ainda não entendeu o valor da sua alma e o perigo que ela corre, porque você pode estar dentro da igreja e estar fora do reino de Deus. Você pode estar na frente da porta aberta e mesmo assim não adentrar a ela. Porque falta uma coisa: se entregar. Quem vai te transformar é Jesus, querido. Isso não está ao seu cargo. Quem vai te fazer nascer de novo é o Senhor. Foi assim que eu recebi renovo com o Espírito Santo. Quando eu parei de querer controlar o que ia acontecer, eu falei, Senhor, quer saber? Eu falei bem assim para Deus, olha, faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. Se não quiser fazer nada também, eu vou entender, eu vou aceitar, eu tenho muitos pecados. Quando você se entrega a Deus, você nunca mais vai desvalorizar o reino. E eu não estou falando só de você fazer assim. Tem que levantar a mão para entregar a vida para Jesus, mas tem que entregar a alma, junto com todos os defeitos, as manias, as maldições, as doenças. Às vezes que você não entendeu o valor e trocou o reino de Deus por qualquer outra coisa. É isso que nós temos que achar, o valor do reino de Deus. Começa como? Quando a pessoa se entrega para Jesus e confessa Jesus como único, suficiente, exclusivo
e eterno Salvador da alma. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você tem que entregar sua vida para Jesus. Às vezes a pessoa ouve a gente falar, tem que entregar, a pessoa, não, não é por obrigação. Você não entendeu o valor do reino. Você está dando uma atitude passageira em troca de algo que vai durar a eternidade, querido. Quando nós pesamos esta vida nossa que passa assim, às vezes a liderança da igreja se comunica e nós fazemos os planos, quanto tempo está aí, quanto tempo fulano de tal está, meu Deus, sempre o mesmo assunto, passa muito rápido. Teve uma irmã hoje de manhã falando, ei pastor, o Natal está chegando, já já o senhor vai embora. Eu falei, a senhora está me mandando embora? Ela falou, não, é que o senhor falou que passa rápido. Eu falei, mas calma, deixa eu ficar pelo menos mais um pouco. Ela está me mandando embora, é? Ela, não, pelo amor de Deus. Eu acho que ela está me mandando embora, mas eu vou ficar até segunda ordem, mas que eu vou ficar. Mas quando vem a ordem a gente vai, principalmente do céu. Mas passa tudo muito rápido, querido. As crianças crescem muito rápido, os momentos bons passam, a vida passa, amigo. Agora a decisão da entrega ou da falta dela vai perdurar para sempre. E vai ter gente que fala assim, eu fui na igreja, eu conheci a Bíblia. Isso não vai adiantar, querido. Tem que entrar no reino de Deus, tem que estar da porta adentro do reino, porque muitos vão ficar do lado de fora. Você hoje tem a chance de entregar a sua vida para Jesus. Vende a sua vergonha agora, vende ela e se entrega para Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Quero fazer isso hoje. Se ainda não entregou sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Entregue a sua alma hoje para o Senhor Jesus. Pastor, eu já me entreguei para Jesus, mas eu me afastei. Quando o filho pródigo toma a herança, ele não sabe o valor daquela herança. E filho que herda normalmente não sabe, do suor. Essa é a verdade. Até que precise suar para valorizar. Gastou tudo assim, não aguentou a crise. Ele falou, quer saber? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Na casa do meu pai é até melhor ser empregado do que ficar aqui. Então, se você se afastou, querido, não sei o que te impede, mas uma coisa só pode permanecer te impedindo: esta falta de entrega. Volta para Jesus. Volta hoje, volta agora. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para Jesus hoje. Se reconcilie com Jesus hoje. Todos aqui estão firmes com Jesus? Amanhã é batismo nas águas. Quem crer e for batizado será salvo, e o resto é conversa fiada. O curso, o tempo da igreja, a teologia. O Nicodemos era um teólogo, um mestre em Israel, e não sabia nada sobre novo nascimento. O reino de Deus não é só para os complexos de entendimento, é para os simples que falam, eu vou me entregar, depois eu vou entendendo, eu vou aprender, Jesus vai me ensinar. Tem gente que se entrega para Jesus tão genuinamente, que a pessoa nunca estudou, não sabe nem escrever o nome, mas consegue ler e entender a palavra, porque a pessoa se entrega para Jesus. Ela fala, Jesus me ensina, eu não sei ler. Até para isso Jesus se ensina. Imagina o que Jesus não pode fazer para a eternidade para você, hein, querido? Imagina chegar no céu e ter a alegria, seu nome está lá. Senhor, valeu a pena ter me entregado, valeu a pena ter deixado tudo e ter te seguido, valeu a pena. Eu quero orar por quem vai se batizar amanhã.
porque é uma batalha, viu, querido? É uma batalha. É uma batalha para nós que te ajudamos e nós fazemos isso sempre. Imagina para você que vai cumprir a justiça de Deus, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem disse isso foi Jesus, querido. Então quem diz que crê tem que batizar, porque senão ela confirma: eu não criei, não era importante, eu tinha outras coisas melhores. Pastor, eu quero hoje esta oração, porque amanhã eu vou cumprir a justiça de Deus. Se tem alguém que não é batizado nas águas, até você que diz assim: eu estou pensando, eu quero orar por você. Sabe por que eu quero orar por você? Porque eu sei que quando a pessoa está indecisa, a alma dela corre risco. A gente não pode brincar com a alma. A pessoa pode até ficar chateada comigo, mas eu sempre vou falar para a pessoa: tem que batizar. A pessoa pode não me receber mais, não olhar nem no meu rosto, não tem problema. Eu já entreguei tudo para Jesus, querido. Hoje eu já não me importo se a pessoa vai gostar ou não, desde que eu esteja falando a verdade. Agora, se eu estiver errado, eu tenho que me importar. Agora, dentro da palavra, não. Pastor, eu ainda não sou batizado e eu quero receber esta oração. Tem alguém aqui que não é batizado depois de adulto? A senhora, Dona Alda, né? O nome da senhora? Vem aqui, vem receber essa oração. Vamos orar por ela. Até cumprir a justiça de Deus é sempre uma batalha. Tem mais alguém que ainda não se batizou depois de adulto? Vem receber a oração. Vem receber a oração. Às vezes te falta um passo, uma oração. Eu falei com uma senhora ontem, ela chegou até a dar risada. Eu falei: se for preciso eu busco a senhora. Ela: não, pastor, eu sei. Eu falei: não, mas às vezes a batalha é grande, eu busco a senhora aqui. Se a senhora falar assim: me busca, eu vou lá. Não, mas alguém me leva. Mas se for preciso pela sua alma, porque com alma não se brinca, querido. Às vezes a pessoa tem a chance do investimento da vida dela, aí passou a chance do investimento, tudo bem, aparece outra, querido. Aparece outra, você se lamenta, mas amanhã aparece. E quando a chance da salvação se encerrar, vai ser muito tarde para se lamentar. Pastor, eu estou firme com Jesus. Não se assente na sua soberba. Continue valorizando o reino de Deus. Continue aprendendo, continue com os olhos da fé bem abertos. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.